Ao que parece, David Ancelotti encontrou a solução para o Botafogo voltar a vencer os jogos e voltar a ser competitivo. E a solução é o Botafogo jogar com 10 jogadores, jogar com um a menos. Cara, eu não me lembro qual foi a última vez que o Botafogo perdeu ou sequer empatou um jogo jogando com um homem a menos. Parece que esse time do Botafogo, quando ele fica com esse jogador a menos, quando tem um jogador expulso, ele se desdobra dentro de campo, mas tem uma explicação por trás e eu vou te contar no vídeo de hoje. Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, gol do Santiago Rodrigues, um belo gol do Botafogo, diga-se de passagem, e tem uma mudança muito grande do primeiro tempo do Botafogo para o segundo tempo, porque no primeiro tempo o Botafogo não consegue chutar uma bola no gol, o Botafogo estava muito espaçado em campo, com muita dificuldade de exercer um controle de jogo sobre o time do Atlético Mineiro, e o que acontecia? O Botafogo com essa vontade de tentar marcar pressão, de tentar ser o dono da partida, acabava se expondo demais, deixando muito espaço. Tanto que no primeiro tempo o Atlético Mineiro tem uma bola na trave, tem uma grande defesa do Léo Link, o Atlético Mineiro controla mais o jogo e leva muito mais perigo. Agora, quando o Botafogo tem um jogador expulso, no caso o Cris Ramos, que realmente mereceu ser expulso, a gente não pode ser hipócrita aqui, ele dá realmente uma cotovelada, ele tem um movimento do gatilho no rosto do Igor Gomes do Atlético Mineiro. A partir desse momento o Botafogo entende, o técnico David Ancelotti entendem que o Botafogo precisa compactar o time, marcar com bloco realmente mais baixo, e aí isso o Botafogo faz muito bem. Quando o Botafogo se propõe a marcar com bloco baixo, time fechadinho, é difícil de você entrar na área do Botafogo. Tanto que você pegar o segundo tempo todo, o Atlético Mineiro teve nenhuma chance de gol clara. Tanto que se você pegar no segundo tempo, qual foi a chance de gol que o Atlético Mineiro teve? Qual foi a jogada que o Atlético Mineiro entrou na zaga do Botafogo tabelando, triangulando, criando realmente uma situação de gol? Tiveram alguns chutes de média e longa distância, mas nada que levasse realmente perigo. E o Botafogo entendeu que ele teria espaço para jogar explorando uma linha muito alta do Atlético Mineiro, que logicamente com um homem a mais, iria se expor mais, iria colocar essa linha mais alta para buscar o resultado e conseguir os 3 pontos. E é aí o pulo do gato onde o Botafogo aproveita. Compacta o time, linha lá embaixo, o técnico David Ancelotti, inteligente, não tira o Savarino, deixa esse ataque do Botafogo mais móvel, com o Savarino, o Santos Rodrigues e com o Montoro, e com o Marlon Freitas sendo essa flecha na hora de fazer os lançamentos, na hora de encontrar essa bola, esse passe nas costas de uma linha de marcação alta do time do Atlético Mineiro. E os detalhes do gol da vitória do Botafogo contra o Atlético Mineiro são: um grande detalhe é que antes de receber o passe, o Marlon Freitas já tá quebrando o pescoço e vendo a movimentação do Montoro. Ele já tá mapeando a jogada antes mesmo de receber a bola. Isso é característica de grandes meio-campistas. Primeiro destaque para esse lançamento do Marlon Freitas com a sua perna não dominante, com a sua perna ruim. De esquerda, o Marlon Freitas consegue levantar a cabeça, mapear a ultrapassagem do Montoro nas costas do lateral do Atlético Mineiro, Natanael. E aí o detalhe é, o Atlético Mineiro estava com meia mais, com a linha um pouquinho mais alta, mas o lançamento do Marlon Freitas sai numa precisão que deixa o Montoro em ótimas condições para uma jogada de 1 contra 1. O Montoro recebe essa bola e na hora dele já dominar ela, ele já dá um corte que deixa o Natanael no chão. Detalhe é que no momento que o Montoro faz o corte, ele tá o tempo todo com a cabeça erguida, observando, mapeando qual seria a melhor escolha para ele na jogada. O time do Atlético Mineiro todo volta a atenção para a bola, fica olhando o Montoro e ninguém repara na infiltração do Santiago Rodrigues. O Botafogo estava sem um centroavante nesse momento, já que o Cris Ramos havia sido expulso, então teria que um desses jogadores, ou o Savarino, ou o Santos Rodrigues, ou até mesmo o Montoro, tivessem essa infiltração para o Botafogo conseguir marcar gol. O Savarino se aproxima do Montoro e o Santiago Rodrigues vai ocupar esse espaço vazio na defesa do Atlético Mineiro. Como eu falei, todo mundo volta a atenção para a bola, volta a atenção também ali para o Savarino, mas ninguém marca o espaço vazio. E aí o Santiago Rodrigues vai infiltrar no momento certo. E o detalhe, cara, que bola perfeita do Montoro. Parece que ele colocou com a mão. Faz e me abraça, Santiago Rodrigues. E aí o cabeceio do Santos consegue ser mais bonito ainda. Então é uma sequência de um golaço do Botafogo. Primeiro, o lançamento é perfeito do Marlon Freitas, depois o corte lindo do Montoro, e aí você tem o Montoro temporizando a jogada e parece que coloca a bola com a mão na cabeça do Santiago Rodrigues, que livre consegue cabecear de uma forma muito bonita. Que golaço do Santiago Rodrigues, cabeceio que vai no trinco, no ângulo, indefensável, inapelável para o Everson. Golaço do Botafogo nos mínimos detalhes. O Botafogo entendendo no segundo tempo que precisava baixar o seu bloco de marcação para explorar jogadas de contra-ataque. E na jogada que foi já no iniciozinho do segundo tempo conseguiu marcar o gol. Depois o Botafogo administrou. Ficou com seu bloco mais baixo, quando dava, tentava uma espetada ou outra, mas entendia que se defendia bem, que não precisava fazer grandes coisas a não ser isso.
vou marcar, esperar o tempo passar e sair com os 3 pontos, que era o mais importante. O importante era o Botafogo voltar a vencer, voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, voltar a realmente se colocar entre os 4 melhores do campeonato. E, cara, que pecado, hein? O Botafogo vai liberar o Montoro para esse Mundial, para esse Sul-Americano Sub-20. Esse moleque é extremamente especial e joga muita bola. No meu modo de ver, pelo menos, não poderia ser liberado, que vai fazer uma falta muito grande no time do Botafogo. E assim foi a vitória do Botafogo em cima do Atlético Mineiro. Um jogo que começa com o Botafogo tentando, né, ser dominante, mas com muita dificuldade de se impor. O time do Atlético Mineiro estava mais bem posicionado em campo. O esquema do São Paulo com 3 zagueiros e 2 alas estava causando bastante dificuldade de encaixe de marcação para o Botafogo. Não estava conseguindo subir uma pressão efetiva. Muitas vezes, quando o Botafogo tentava pressionar, o Atlético Mineiro saía muito pelo lado do Natanael, né? Fazia essa bola longa ou com um dos zagueiros ou com o Everson. E estava conseguindo encontrar o Natanael em boa condição, muitas vezes livre, né? Ele estava causando essa dificuldade de encaixe do Botafogo. Esse gol perdido pelo Vitinho não pode, né? Que bola do Montoro. Poderia estar com 2 assistências no jogo de hoje. E o Vitinho perde esse gol, não pode, né? Ele foi dominar a bola ali, eu acho que ele deveria bater de primeira, mas como ele já bateu algumas de primeira e perdeu, ele quis dominar. E aí acabou que não fez uma coisa nem outra, a bola passou por ele, um vacilo monstro aí do Vitinho. Que não fez um jogo ruim, inclusive fez um segundo tempo muito bom defensivamente falando, mas perdeu aí um gol que você não pode perder. Falta do Montoro em cima do Natanael, aquela bola que eu falei toda hora, espetada pro Natanael. O Botafogo tava com dificuldade de marcar. E era ali o Atlético Mineiro muitas vezes encontrava uma solução para esse escape da pressão do Botafogo na hora de marcar. Defesaça do Léo Link, não deram um escanteio nesse lance, mas que defesa do Léo Link, ele toca realmente nela. E você vendo assim no mínimo detalhe, aqui eu acho que não vai passar, mas vai passar sim com a câmera aproximada, essa bola tinha direção do gol, cara. Ele tirou do gol, defesaça, a gente tem que valorizar. Agora, uma defesa um pouco mais estranha do Léo Link, mas fez a defesa, né, cara? Eu acho que ele foi encaixar, mas quando ele viu a bola ficou muito no chão, né? Ele não conseguiu fazer o encaixe. O importante é você não sofrer o gol, cara. Então, assim, um jogo bom do Léo Link, apareceu em momentos cruciais da partida. Essa bola aí a trave salvou, o Reinier finalizou bem de esquerda. O Botafogo tava com alguma dificuldade de encontrar essa marcação, como eu falei, o time tava um pouco espaçado no primeiro tempo, se sentia isso. Não tava com time de encaixe de marcação-pressão. E talvez essa foi a única finalização do Botafogo na primeira etapa, do Caio, Fernando, Caio Pantaleão. Mais um lance que o Reinier estava aparecendo livre no segundo pau, ele tentou finalizar meio que com efeito, meio que de chaleira ali, mas não conseguiu não. Mas era o Atlético Mineiro encontrando espaço nessa lateral aí do Botafogo. Natanael, Igor Gomes. E eu senti no primeiro tempo um time do Botafogo muito sem confiança também de jogar. Aí eu lancei a expulsão do Cris Ramos, que, como eu falei, a gente não pode ser hipócrita, tá? Quando é nosso favor, beleza, ok. Não, era pra ser expulso, cara, o Cris Ramos nesse lance. Ele foi lá, agrediu realmente o Natanael não, o Igor Gomes. O juiz vai ver o lance e vai expulsar esse juiz. Que me dá repúdio até de olhar pra cara desse cara, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, ele tirou pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro, expulsando o Léo Jardim, naquele jogo lá contra o Internacional. Mas dessa vez ele acertou. Olha aí. Cara, o Cris Ramos deu muito mole. Mas tem males que vêm pro bem, né? Às vezes uma coisa que tu tá pensando agora vai dar ruim pro time é que o time melhora. Se encaixa mais com aquele estilo de jogo. Acontece. Mas que garoteada do Cris Ramos. Um atacante que não é novo, não é garoto. Pô, sabe que não pode fazer isso? Cara, em tempos de VAR não pode. Qualquer mínimo gatilho de cotovelo vai expulsar, cara. Vai expulsar. E aí o golaço do Botafogo. Que cabeceio do Santi Rodrigues, hein? Que qualidade. Que qualidade na hora de cabecear. Mandou muito bem. Olha aí, tirando do Everson. A bandeirinha deu um impedimento, mas depois o VAR corrigiu. Seria um erro, né? Eu, assim, logo que bati o olho, vi que não estava impedido. Mas ela viu que estava impedido. Mas em tempos de VAR, né? Todo gol é revisado. Marcado ou não impedimento no campo, o gol vai ser revisado. Esse corte do Montoro é sacanagem, sacanagem. O Natanael tá até agora procurando o Montoro. Que ele cai de bunda no chão. Pelo amor de Deus.
E aí a comemoração do banco do Botafogo, voltando a vencer. E, cara, depois desse gol do Botafogo não tem muita coisa, não tem muito lance de perigo, não. É um jogo que fica até controlado pro Botafogo. Como eu falei, ficou mais controlado no segundo tempo com um homem a menos. O Botafogo marcou bem melhor do que estava marcando quando estava no 11 contra 11. Tem coisas que só o futebol explica. Esse lance aí feio, né? O choque de cabeça do Santiago Rodrigues com o Marçal. O Marçal ficou com um galo gigantesco ali na lateral da testa. Mas isso mostra a vontade, né? Os dois vão na bola com vontade, sai. Cara, se você não for, eu vou. Às vezes é melhor ir os dois do que não ir nenhum, né? Aí fica naquele deixa que deixa. Deixa pra mim, não, deixa pra você. E é isso, cara. Eu acho que não vai ter mais nenhum lance aqui de perigo. Tem esse lance aqui do Rony que o Léo Link sai do gol. Depois vai ter também um lance do Rony que quase saiu atrapalhado, mas eu acho que não vai aparecer aqui. Teve esse chute do Hulk. É, teve uma chance Atlético Mineiro. Esse chute do Hulk teve essa quase atrapalhada do Vitinho com o Barbosa, querendo ali se complicar, mas no final das contas não deu em nada, não deu em um lance assim de grande defesa depois do Léo Lick. E é isso, cara. Essa foi a vitória do Botafogo. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fico feliz de ver o torcedor do Botafogo voltando a ficar feliz com a vitória no Newton Santos. E é isso, abração do Francisco, nós fui.